continuando aqui, nós percebemos que o meio da nossa pirâmide, na atualidade, ele está mais largo do que a nossa base e do que o nosso topo. E também estamos percebendo que o nosso corpo, o nosso topo aqui, ele está começando a se alargar, né? Então, ele está se alargando. Veja como era em 1960, bem estreitinho. Aí já começa a aumentar nos anos 2000. 2010 dá uma largada máxima. Mas quando chega a partir de agora, ele está já consideravelmente largo. Isso significa dizer que a nossa população idosa está aumentando. E também vai aumentar o peso da previdência, né? Apesar de que hoje o Brasil ainda não tem esse problema, mesmo sendo propagado por alguns políticos mentirosos dizendo que o Brasil está em crise, está quebrado. Não tá, gente, porque não tá. Se eu tenho a maior parte da população aqui, que é uma população ativa, significa dizer que a galera está produzindo, mesmo com 14 milhões de pessoas desempregadas, mas a gente tem a sua maioria produzindo, ajudando potencialmente, né? Estudando. E aí o que é que acontece? A galera, isso é um grande problema que a gente precisa entender. A galera tá indo nessa né? Sendo induzida ao erro e não é verdade. Hoje a nossa maior população, estou comprovando, Clécio mata cobre mostra, estou comprovando aqui que a nossa maior parte da população é aqui, é uma população economicamente ativa. Entenderam? Pega o bizu aí. Eu trouxe também esse gráfico onde vai mostrar a divisão entre, que é a composição da população brasileira por sexo. 51% da população, 51,7% da população brasileira é composta por mulheres. 48,3% da população brasileira é composta por homens. No entanto, veja que dado curioso. A cada 106 homens que nascem 100 mulheres. Dentro do Brasil, oficialmente, nascem mais homens do que mulheres. No entanto, professor, e por que a população masculina é menor do que a população feminina? Porque a taxa de mortalidade entre os homens é bem maior. E aí eu vou citar dois problemas para vocês entenderem, que nós já estudamos lá sobre urbanização. Dois problemas que fazem com que a taxa de mortalidade dos homens sejam maiores. Violência. Quem mais está envolvido em violência? Homem ou mulher? Homem. E aí você vai comprovar isso nos presídios. Quem tem a maior população carcerária? A galera do masculino e feminino. Masculino. Trânsito. Quem mais morre no trânsito? Homem ou mulher? Homem. E aí eu já ia deixando para trás, mas essa é mínima, mas eu vou citar também. Questão dos serviços mais perigosos. Quem trabalha na área de serviços mais perigosos? Homem ou mulher? Homem. Então, a possibilidade da taxa de mortalidade dentro desses serviços perigosos é maior entre os homens. Percebem? E aqui, mesmo assim, nós temos no Brasil o chamado IDG, que é o Índice de Desigualdade de Gênero entre os homens e as mulheres. E aí nós vamos dar alguns destaques. Por exemplo, eu trouxe aqui. Embora as mulheres representem 51% da população brasileira, elas somam apenas 43% da força de trabalho. Ou seja, apenas 43% dessa força de trabalho é composta por mulheres. Significa dizer que quase 60% vai ser de homem, que estão ativamente, que estão trabalhando, que estão no mercado de trabalho. Olha que fato, viu? Em 2017, o Brasil caiu 11 posições no ranking de desigualdade global de gênero, em comparação ao ano anterior, ficando em 9º lugar. Então, essa desigualdade de gênero nos últimos anos vem aumentando consideravelmente, ou seja, as mulheres elas vêm sendo menos valorizadas em relação aos anos anteriores. E isso é comprovado a nível global, nas estatísticas globais, tá certo? E um dos problemas mais graves que eu acho é o próprio feminicídio. Em 2016, 4.600 mulheres, vou repetir, em 2016, 4.600 mulheres foram assassinadas no Brasil. Inclusive, né,
Olha, uma média de 12 homicídios por dia. Gente, 12 homicídios por dia no Brasil, segundo o Atlas da Violência no ano de 2017. Isso aqui são dados oficiais do IBGE, não é o Crescinho, não é o Impacto que está construído, não. É dados oficiais que estão lá registrados. Imaginem os que não estão registrados, percebe? Cerca de 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. No entanto, apenas 10 e 16% ocupam as vagas na representatividade. Por exemplo, das 513 cadeiras da Câmara, né, e dos 81 assentos dos senadores. Ou seja, 10% de 513 e 16% de 81 senadores. Muito pouco. Por isso nós temos uma lei que cada partido tem que ter uma quantidade mínima de mulheres para representar, para brigar pelas suas necessidades, para entender, porque infelizmente no Brasil nós temos esse problema que é um elevado índice de desigualdade de gênero. Mas vamos continuar aqui. O Brasil registrou, esse dado é terrível, 49.500 estupros em 2016, uma média de 135 casos por dia. Ou seja, cada dia no Brasil está sendo estuprada 135 mulheres. Dado extremamente preocupante para um país que quer ascender economicamente, que quer crescer, que eu vou falar a partir de agora. Para isso existem os indicadores, que aqui eu vou iniciar com o IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele analisa 3 variáveis, que é, primeiro de tudo, longevidade, ou seja, a saúde, a expectativa de vida, como é que essa população está vivendo. Por exemplo, a longevidade do mundo está aqui 0,7. O IDH ele é calculado de 0 até 1. 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior, tá? Então o mundo está 0,708. O Brasil está 0,787. Não é tão ruim em relação à longevidade, mas a gente ainda precisa melhorar bastante. Por exemplo, os melhores indicadores dos países ricos estão aqui, 0,918. O melhor IDH do mundo é o IDH da Noruega, tá? O Brasil ele está de médio para bom. Tá nessa faixa, ó, 0,708 aqui em relação à longevidade. Segundo indicador, nós temos a educação. Então, como é que está a educação? Esse é um problema seríssimo que nós temos no Brasil. Vê bem, então pegando aqui a América, pegando os países ricos, o Brasil está bem distante, 0,784. E enquanto que os países ricos, 0,980. Perdão, eu troquei aqui, o Brasil é 0,891 e o mundo 0,784, porque o mundo também pega as partes mais pobres, que é a parte da América Central ali, com os países mais pobres, assim como os países africanos, os países do Sul e Sudeste Asiático, tá? Quando a gente vai para a renda, aí já está mais equiparado, tanto os países da América Latina, os países do mundo, quanto o Brasil, que está aqui. Então o Brasil está 0,761, o mundo 0,768. E os países ricos, claro, lá em cima, 0,988, quase chegando a 1. E aí nós temos a caracterização do IDH, que vai analisar as 3 variáveis. Saúde através da expectativa de vida, a renda per capita e a educação, certo? E aqui eu trago o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Municipal. Então, quanto mais próximo do vermelho, pior, e quanto mais próximo do azul, melhor. Veja que no Brasil, o melhor IDHM está aqui, na região sul e sudeste, e os piores IDHM estão no nordeste e o segundo pior, região norte, tá certo? E aqui eu trago, por exemplo, as melhores cidades para se morar no Brasil, que é o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Por exemplo, a melhor cidade para se viver, para se morar, as condições no Brasil, é São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. A segunda, Águas de São Pedro, São Paulo. Terceira, Florianópolis, Santa Catarina. Quarta, Vitória, Espírito Santo. Quinta, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Sexto,
Santos, São Paulo. Sétimo, Niterói, Rio de Janeiro. Oitavo, Joaçaba, Santa Catarina. Nono, Brasília, Distrito Federal. Décimo, Curitiba, Paraná. Curiosidade, não tem nenhuma cidade da região Nordeste e nenhuma cidade da região Norte entre as 10 melhores cidades para se morar. Dentro do IDHM, o estado de São Paulo concentra a maior quantidade de cidades, que sempre está, a maior parte está no interior, né? São as cidades médias, e a região sul vem em segundo lugar, beleza? E aqui eu termino mais essa super aula com o Clecinho Geografia do Brasil, Impacto Cursos Online para você.